Bom, bom dia, gente. Vou apresentar hoje o Journal Club, falar um pouco sobre o Protection Trial. Tá? Eu sou o Guilherme, sou R3 de UTI aqui do HC. Bom, o Protection Trial foi um estudo que avaliou o papel protetor da infusão de aminoácidos na função renal em pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Foi um estudo lançado esse ano, 2024, no New England. Foi um pouco do contexto e do racional aí que chegou os autores a pensar nesse estudo. A gente sabe que a lesão renal aguda, nesse perfil de pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca, tem grande associação com o aumento da mortalidade. Trouxe estudo epidemiológico aqui de uns 2.800 pacientes, lá de 2013, também italiano, demonstra que pode chegar até 55% a mortalidade de 30 dias para esses pacientes que alcançam uma lesão aí código 3, aí 8%, 31% de mortalidade para as menos severas, né? E pensando nisso, não tem nenhum tratamento assim efetivo para proteção renal, e visto que esse perfil de pacientes aí com essas altas taxas de mortalidade talvez tenha impacto tanto clínico quanto econômico importante se descobrisse algum tratamento mais efetivo para tentar prevenir essas lesões. Uma das coisas que vem na mente é a infusão de aminoácidos, uma propriedade que é estudada já há umas décadas, sobre o aumento da taxa glomerular quando se infunde aminoácidos. Eu trouxe estudo de 93, um estudo fisiológico, onde eles infundiram aminoácidos em cachorros anestesiados em mancada. Eles viram que a partir da infusão você tem um aumento da taxa de pressão glomerular, você tem um aumento do fluxo sanguíneo renal. Eles têm diversas hipóteses dos mecanismos disso, mecanismos metabólicos do próprio aminoácidos, como substrato de vias, humorais, secreção de prostaglandina, NO, até o hormônio do secrimento, para tudo aí convergir em uma vasodilatação da artéria aferente. A gente vê aqui a fração de filtração fica normal, né? A fração de filtração nada mais é que a taxa de filtração do ar sobre o fluxo renal, e mantendo-se constante, a gente percebe que a artéria aferente aí está sendo dilatada, com todos esses mecanismos aí que eu disse. E pensando nesse aumento aí da taxa de filtração do ar, posso pensar que talvez esse aumento compense uma queda aí transitória, uma lesão renal aguda causada nesse pós-operatório. Trouxe já passando para a parte clínica, para a parte prática todo esse raciocínio. Bellomo, em 2015, criou esse RCT aqui com uns 450 pacientes, mais ou menos, lá na Austrália, tentando avaliar a infusão aí de aminoácidos em pacientes críticos dentro da UTI, se tinha algum benefício em relação à prevenção e em relação à duração também da lesão renal aguda. Ele percebeu que realmente há esse aumento da taxa de filtração glomerular, principalmente entre o terceiro e o quinto dia, aqui com diferença, mas os desfechos clínicos não teve nenhuma diferença, tanto a duração da disfunção renal, quanto o número de pacientes com lesão renal aguda, mortalidade e o tempo de UTI também não teve. Aí, continuando isso aqui é uma corte alemã de 2022, eles avaliaram a ingesta proteica no perioperatório desse perfil de pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca, pensando tanto nas alterações no curto prazo quanto no longo prazo. Dizem que, como o Bellomo viu também, os estudos fisiológicos, tem um aumento da taxa de filtração glomerular que se sustentou por esse estudo aí por até 12 meses no grupo aí da intervenção, da infusão da ingesta de alta carga proteica, mas quando se fala no desfecho mais clínico, mais prático, não teve diferença das taxas de lesão renal aguda perante essa população. E para finalizar, trouxe esse último estudo aqui que teve talvez um desfecho um pouco mais positivo para os aminoácidos, né? Um estudo piloto, mais de 2018, que avaliou exatamente a infusão de aminoácidos no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a mesmo racional desse estudo aqui que a gente está avaliando, que o tempo de disfunção renal e o tempo de UTI não teve nenhuma diferença, só a duração de lesão renal aguda que teve uma diferença entre os dois grupos, talvez aí tendo algum papel protetor no braço da intervenção, e como visto nos outros também teve esse aumento aí no grupo da intervenção na taxa de filtração glomerular dos pacientes.
Aí, agora, já entrando no estudo mesmo, só colocando em palavras todo esse raciocínio, se a infusão de aminoácidos reduz a incidência de lesão renal aguda em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva. Essa foi a pergunta feita aí pelo estudo. Entrando já no estudo por si só mesmo, foi um ST, fase 3, duplo cego, por intenção de tratar aí também por protocolo, foi feita a análise, lá de outubro de 2019 a janeiro desse ano, multicêntrico, 22 centros em 3 países, a grande maioria na Itália, somente 13 pacientes e 6 pacientes da Singapura e da Croácia foram randomizados nesse grupo, totalidade a italianos, dando 3.511 pacientes. Em relação à população, foi inclusos aí, pacientes acima de 18 anos, que tinham aí em programação cirurgia cardíaca e também a necessidade de permanência de pelo menos uma noite na UTI. Foram excluídos pacientes aí com dependência de diálise em perioperatória, DRC em estágios mais avançados, transplatados renais, hepatopatas e pacientes muito graves, já sem expectativa de vida, já no pré-operatório mesmo. Em relação à intervenção e o controle, a intervenção foi uma infusão da Baxter, uma infusão de aminoácidos, com alvo aí de 2 gramas por quilo dia desses pacientes. Tá? Quando iniciava-se dieta ou enteral, via oral, recalculava-se o total de proteínas recebidas e tinha uma enfermeira específica do grupo que ajustava a infusão da solução aí, de aminoácidos. O máximo de 100 gramas ao dia também. O controle foi uma infusão aí de Ringer, também da Baxter. A duração disso foi logo quando admitido na UTI, e o fim foi até 72 horas da admissão na UTI, ou a alta da UTI, ou início de diálise, ou morte dos pacientes. Continuando aqui em relação aos desfechos. O desfecho primário foi a ocorrência de lesão renal na primeira semana após a cirurgia, utilizando aí os critérios de Cardigo lá de 2012, tá, para definir a lesão renal aguda. E secundários foi a gravidade da lesão, início ou duração de diálise, se necessário, tempo de UTI, de hospitalização, ventilação mecânica e mortalidade por qualquer causa até alta em 30, 90 e 180 dias pós-cirurgia. Em relação aos eventos adversos, também foram avaliados em relação aos 2 grupos. Choque cardiogênico em uso aí de balão, ECMO, o dispositivo aí ventricular, readmissão na UTI, arritmias, reintubação, necessidade de VNI, evento neurológico, infarto, entre outros aí também foram avaliados no estudo. Em relação à randomização, foi sempre antes da cirurgia, eles eram já randomizados em uma alocação aí 1 para 1, um sistema feito aí pelo computador, pelo grupo mesmo. E o cegamento duplo cego, deixei aqui o que está no protocolo deles, como eles cegaram as soluções tinham o frasco parecido, só mudava o rótulo mesmo, eles acabam tirando e deixando as 2 cegadas. Em relação ao acompanhamento, os dados são coletados aí a creatinina diária até o 7º dia de internação até a alta. E após a alta hospitalar, tinha um investigador também cegado que perguntava alguns dados dos pacientes, entre eles também a última creatinina dosada em 30, 60 e 180 dias. Entrando um pouco na análise estatística, eles presumiram aí uma incidência de 25% da população tendo lesão renal aguda nesse pós-operatório, baseado em estudos prévios. E assim foi calculado o tamanho da amostra, né, com um beta de 10, um alfa de 5, 3.066 pacientes, tendo uma redução de 20% no risco relativo. Após expectativa e as análises de perda, de desistência, aí no total 3.500 pacientes para esse poder aí de 90 do estudo. Foram feitas 3 análises interinas, 25, 50, 75%, após aí o recrutamento dos pacientes, por O'Brien Family, também um comitê aí independente cegado. Durante essa captação aí de dados, foram perdidos alguns, eles até põem isso nos gráficos dos desfechos, tanto dos erros primários quanto secundários. Eles falam de alguns métodos de imputação desses dados aí que acabaram perdendo. Sobre a creatinina, tem esse primeiro método que eles fizeram, pegaram a creatinina prévia, a última, dosada, a próxima, e pegaram a média aritmética.
Em relação a, acho que perderam 2 pacientes, né, do grupo do braço dos aminoácidos, eles fizeram esse worst case scenario, colocando eles sempre como um evento pior possível, no caso do primário como código 3, e no secundário sempre como evento de interesse. E em relação aos dados perdidos sobre os eventos, principalmente secundários, eles também colocaram esses dados sempre como positivo nos 2 grupos. Outras análises foram feitas, né, por questão de tratar e também por o protocolo recebido, né, o West Treated Analysis. Falando um pouco dos métodos, pelas categorias, foi calculado aqui o quadrado bicaudal e Fisher, nas contínuas simétricas médias e desvio padrão, o basal, assimétricas medianas intervalos interquartis, diferentes grupos, diferenças médias e um taxa de confiança de 95%. Foram feitas também as análises de subgrupo desse estudo, classe funcional, idade com corte de 70 anos, lista de creatina com corte de 60 anos, e uma análise pós-hoc também, com Kaplan-Meier até IRA, né, o diálise, também uma análise de subgrupo pós-hoc, avaliando o centro aí que foi captado, randomizado os pacientes, sexo, altura e os estágios da doença, estágios de pacientes com doença renal crônica. Então, o flowchart do estudo começou aqui com uma captação de quase 5.000 pacientes, 4.931, no final foram randomizados 1.671 no braço do aminoácido e 1.667 no braço do controle. Entrando aqui nas características bases dos pacientes, da entrada, pré-randomização, a gente tem aqui a minoria, né, são mulheres, como na grande maioria dos estudos. A creatinina prévia dos pacientes, eles até descrevem isso, que na quase a totalidade das creatininas que eles colocaram como a basal foi a coletada logo antes da cirurgia, aí não uma, 2 ou 3 meses antes. E viviam com a creatinina aí em torno de menos de 1, ou seja, pacientes aí quase nenhum tinham algum grau aí de disfunção renal, ou aguda ou crônica, né. Também, pacientes que tinham fração de ejeção em média de 60, aí preservada os pacientes, então tendo um grau de pacientes aí não tão graves, também bem eletivos mesmo. Continuando outros dados, não teve nenhuma diferença entre os 2 grupos, que seja de importância, e o tipo de cirurgia também, acabei achando interessante, foi de revasque relacionada à válvula mitral e aórtica, foi um pouquinho para cada, bem dividido, quase um terço, em relação nesse estudo. Aqui alguns dados sobre a intervenção, sobre as infusões da solução, principalmente teve uma duração média aí de infusão durante todo o período de 30 horas, para o aminoácido e 31 para o placebo, e a minoria completou as 72 horas aí estipulada como máximo, né, os 3 dias, um pouco mais de 22% para os grupos, a grande maioria tendo alta da UTI antes. E morte aí também, grande minoria também, menos de 1% para os 2 grupos. Agora, entrando um pouco aqui nos desfechos, a gente vê que a incidência de lesão renal aguda, pensando só como lesão, não estratificando por gravidade, ficou 26,9% no grupo dos aminoácidos e 31,7% no grupo de quem não usou, né, no grupo placebo, tendo diferença significativa entre os grupos, tendo esse dado aí como talvez uma proteção renal por meio da infusão de aminoácidos. Aí, destrinchando da onde veio, né, todo esse peso significativo, a gente vê que nos estágios 1 é onde teve a maior grau de proteção, mais ou menos assim, em relação a esses números, né, com significância. O estágio 2 não teve nenhuma diferença estatística entre os 2 grupos. O estágio 3 também teve com 1,6% no aminoácido e 3% no placebo, mas também um número bem pequeno de pacientes, quase cruzando 1 aqui. Em relação aos efeitos secundários, a necessidade, né, de diálise também não teve diferença significativa, desfechos aí mais clínicos não teve diferença, o uso de diálise não teve, necessidade, a duração média na UTI também não teve diferença significativa,
Mortalidade também não teve diferença significativa, nem em 30, 90, nem em 180 dias. Aqui, análise por protocolo, que são basicamente os mesmos valores. O que mudou é do estágio 3, no desfecho primário, que antes tinha diferença significativa, agora não tem mais. Ficando só realmente na análise por protocolo, o estágio 1, com o grande, né, valor aí para dar essa desfecho primário com significância. E aqui também eles colocam na análise de protocolo a qualidade de vida aí nos até 180 dias dos pacientes, pelo IQR, também sem diferença significativa. Aqui, duas tabelas aí mostrando aquela imputação de valores de dados faltantes, primeiro pela creatinina, o segundo o pior cenário possível, né, também valores bem semelhantes na análise de proteção de hidratato. E aqui também, quando imputam os dados faltantes sempre como evento de interesse, também, sem diferença significativa entre os grupos, ficando bem semelhante os dados também. Agora falando também um pouquinho dos desfechos de segurança, né, os eventos, avaliando talvez eventos adversos, não teve nenhuma diferença dos grupos, os grupos tiveram os mesmos, taxas bem parecidas em relação a esses eventos. Que o Kaplan-Meier, em relação aos dois grupos, né, a porção de pacientes sem lesão renal aguda, a gente vê abrindo um pouquinho a curva aqui para o grupo de aminoácidos, denotando aí esse aí com significância lá dos desfechos primários. Aqui outros dados, outros gráficos, como foi visto naqueles estudos prévios, também teve esse aumento aí de taxa de filtração glomerular, foi visto também nesse estudo, principalmente aí nos primeiros dias, pós-infusão de aminoácidos, né, tendo aqui a creatinina sérica em valores maiores no grupo placebo. Aqui a análise de subgrupo, tá? Talvez em pacientes mais idosos tenha um pouco mais de benefício, classe funcional 1 e 2, também um pouco mais a favor do braço do aminoácido, e pacientes com um crise de creatinina aí também melhor, indo mais a favor do braço do aminoácido. Tem valores serem reavaliados depois. E a análise do grupo aí pós-ROC também, favorecendo um pouco mais homens, e também o estágio aí que teve um pouco mais de benefício visto foi o estágio 2 aí de doença renal crônica. Aqui eles também fizeram outra tabela imputando, além dos critérios de creatinina da Cardigo, colocaram também os critérios de débito urinário, também não teve diferença em relação à primeira tabela, ficou também com significância, o estágio 1 e o estágio 3 sendo o que levou a esse P. Aqui outros dados, eu trouxe a tabela mais para mostrar a média de débito urinário que teve entre os pacientes durante a estadia na UTI, não teve diferença dos dois grupos, mesmo tendo uma melhora da taxa aí de filtração glomerular, o débito urinário manteve-se parecido, com a mesma infusão de líquidos entre os dois grupos. E também a média de creatinina até 130 dias também ficou parecida nos dois grupos, não teve diferença significativa. Então, já falando agora de limitações, primeiro que o desfecho primário tem uma significância clínica mínima, até inexistente, vou falar até isso no próximo slide. O marcador da creatinina, a creatinina tem diversos erros laboratoriais, tanto com o marcador, o 0.3, né, para dar lesão renal aguda, é bem sensível e pouco específico até para tentar achar esses pacientes com de fato lesão renal aguda, e nem sempre pacientes com uma taxa de filtração glomerular preservada não quer dizer que eles também não tenham lesão renal aguda e vice-versa. O maior benefício foi a redução da lesão renal aguda Cardigo 1, né, como tinha falado. Falta essa análise da parte econômica, do que eles acabaram melhorando em relação à questão financeira quando não dialisaram tantos pacientes, ou quando os pacientes acabaram não evoluindo para uma lesão renal aguda, né.
e sem diferença estatística no que é mais importante aí o paciente, principalmente a creatina sustentada e a necessidade de diálise e morte entre os dois grupos. Aqui falando um pouco sobre esses desfechos aí um pouco mais sentados no paciente, tem até esse artigo que ele descreve se os desfechos primários aí que são focados em NAC, na lesão renal aguda, principalmente NAC1, eles mostram que precisa de um grande número de pacientes para você conseguir atingir o poder que você quer do estudo para ter um desfecho aí centrado no paciente bem pequeno em relação a desfechos aí mais duros, como a diálise e morte. Tá? Por isso que até, né, pessoas analisando esse estudo falam que, legal, lesão renal aguda, mas o que isso influencia para o paciente? Talvez nada, né? Coloco também aqui o MAKE, né, bem análogo àquele MACE da cardio, né, que é diálise, morte e creatina sustentada e dobrada aí por mais de 30 dias, normalmente. Então, concluindo, houve redução de lesão renal aguda a partir desse estudo, com diferença, confirmando-se alguns resultados, principalmente o aumento da taxa de filtração glomerular, sem diferença nos eventos adversos e outros defeitos secundários. O estudo bem desenhado, tinha plausibilidade biológica prévia, mas falta ainda dados que comprovem se realmente tem uma real proteção aí da função renal nesse perfil de pacientes pós-operatórios de cardíaco. Isso é impacto clínico econômico. Obrigado. Nada. Você parece que fica menos ainda a dúvida em relação a esse efeito protetor. Já tem alguns estudos que mostram que não tem, né, esse efeito protetor, outros que talvez tenha, mas depois desse parece que tem uma melhora, mas pouca prática clínica mesmo. Não sei, parece que... É positivo, a questão quanto isso impacta, né? É? Sim. Uhum. Tudo foi igual praticamente. Se a gente pensar em diálise, já está o princípio de desfecho forte, desfecho passivo. Sim. Caro, risco do paciente, gera desconforto. Ali eu limitei de 200, para 200 pacientes com para uma diária. Talvez o custo de 200 tratamentos, né, seja bem maior. Olha que, tirando o importe, essa medicina respectiva, você vê um hospital mediano, faz 3 casos cardíacos, porque você demoraria 3 meses.
Não parece muito sustentável. Porque é o 1% que Não é nada. teria que ser muito maior para chegar perto do número que talvez seja real de assistir. Tem alguns outros pontos, né? Pode ser o seu até procurar, o resultado não é registrado até onde eu vi, não é uma aplicação de análise. A gente pergunta para eles. Mas vocês já rodaram os pés perdidos? Normalmente a coisa cardíaca, talvez. Rápido. Tchau. Geralmente quem faz a lesão é Exato. ou paciente habitual da cardíaca e dá uma tocadinha na creatina e depois quarto para casa. É só mais um pensar uma coisa achada. Tem um outro ponto que eu acho importante. Se a gente for pensar no paciente clínico em geral, de literatura recente inicial, pegar os últimos 10, 15 anos de literatura sobre não necessariamente pós-operatório de ciência cardíaca. A gente teve um estudo da glutaminas, dieta não populatória, aumentou a mortalidade. A gente teve o EFRT, um tipo de pacientes que era mais grave, aumentou a mortalidade. A gente tem um estudo lá de parenteral, depois que seria mais proteína que esse parenteral precoce, tinha mais tempo de diário. Então, vai ver de um ponto que a gente costuma ver nos estudos de biometria, né, que pós-óptica cardíaca. Isso é bem diferente. Mas é extremamente interessante ter pelo menos mais de um estudo válido. Mas se esse estudo se achar. Eu achei um estudo, tinha a mesma pergunta desse ano também, não lembro da onde, país asiático. Tinha o mesmo valor, dava a mesma coisa, literalmente a mesma coisa desse. Um pouquinho de melhora na incidência de lesão renal, mas de resto tudo igual. Desse perfil, né? De resto, não encontrei. Sim. É uma definição bem definida, pacientes pós-operatórios de cardíaca, definição. Desfecho antes de insuficiência renal. Aí, o cálculo postal. Quem tem esse cálculo postal? Quem sabe o que pode comentar? Que saiu esses valores aí? Qual foi a raciocínio para isso? Por que fazer o cálculo postal? Primeiramente, é feito o suficiente para talvez a diferença se supõe que acertar os interesses. Você vai ter
determinado efeito sobre a desfecho de interesse. Perfeito. Se você pudesse resolver isso, se for falar, se chama isso, que você quer com uma amostra estatística. Você pensa na cabeça de quem está fazendo um trial, você quer pegar a menor amostra suficiente para gastar o mínimo do seu dinheiro, mas garantir que você tenha poder estatístico suficiente para demonstrar uma diferença para o outro. Porque se você faz um estudo para 10 pacientes em cada um, pode ser que você não tenha diferença suficiente para inteiro. Você tem uma confiança com o outro, você consegue ter um teste estatístico e uma certa diferença. O poder inverso do pé. Aí, se ele está 10%, ele pegou o estudo que foi feito com um poder de 9%. Ele assume que existe 10% de chance de existir diferença entre os seus estudos que capaz de detectar essa diferença. A maioria dos estudos usam o poder de advertência em 90%. Ou seja, o poder de 10%. Perfeito. E aí, o que é importante a gente olhar para isso? Porque muitos estudos, para fazer o cálculo amostral, eles partem de expectativas no meio irreal. Esses são estudos que vão ter um cálculo de amostra que provavelmente vai ser suficiente para demonstrar uma diferença realística entre os números. Quem que já fez o cálculo de amostra? É um grande chute, na verdade. Você vai procurar na literatura o que você tem de estudos prévios sobre aquilo, quanto você espera que o evento vai ocorrer do seu fator, e quanto você acha que a sua intervenção vai ter de efeito palpável. Assim, um monte de subjetividade nisso. Pode ser que, por exemplo, muitas vezes vocês fazem estudos epidemiológicos, que geralmente são mais antigos do seu trabalho. Pode ser que, com um cuidado mais recente, a incidência do seu desfecho seja muito menor dos dias atuais do que ela foi em estudos antigos. Por exemplo, uma coisa que acontece com uma certa frequência. Se o módulo espera um desfecho primário que aconteça em, sei lá, 20, 30% dos pacientes e acontece em 10%. A outra situação que é muito mais frequente é os autores imaginarem que você vai ter uma magnitude de efeito muito maior do que provavelmente é possível. Redução de mortalidade, são absolutas de mortalidade de 30%. Você faz alguma intervenção que tem essa mortalidade em termos absolutos, 30%. Absolutos. É a época do samba, né? Hoje em dia, acho que mesmo. Mas só o cálculo mortal ele vai depender da natureza do seu desfecho primário. Se o seu desfecho primário é um dado categórico ou um dado contínuo, vai depender da forma como você vai analisar esse dado. Dependendo do teste estatístico que você for analisar esse dado, a forma como você calcula a amostra pode ser diferente. Diferentes testes estatísticos diferentes. Mas, de uma forma geral, você sempre vai precisar da descrição do seu primário do controle, e quanto você espera vai ter de diferença do grupo de intervenção em um determinado nível de erro-alvo, que nada mais vai ser do que o seu número de P, e de um nível de poder estatístico, que vai ser compatível com o seu outro. E aí, em geral, se você tem expectativa de perda de segmento, se você tem expectativa de
Se você tem análise interina, se você ajusta correções para aumentar o volume das rotas. Foi preciso. Nossa. A substituição das contas aí. Esse aí estava tudo pré-especificado. Tava. No protocolo tinha. Acho que mais para tentar tirar algum viés de favorecer o braço do grupo de aminoácidos. Foi tudo contra o braço. Né? E ele explicou que está substituindo por esse perda de acompanhamento, ou alguém que não coletou creatinina no dia. Erros que foram acontecendo, né? Foram vários anos também. Mas ele não explica muito bem. É bem resumido o apêndice e o protocolo. Interessante. Não se lida com dados faltantes do desfecho primário. Ele fica umas coisas a priori. Vamos pensar nos estudos em geral. Como que você, estratégias que você pode fazer para lidar com dados faltantes do seu desfecho primário, sem seus dados, sem desfecho primário. Tira as pessoas. Você pode excluir as pacientes da análise. Isso chama complete case analysis, análise de casos complexos. Você só considera os pacientes que têm o seu primário verificado. Vocês acham? Pode ser que a perda do cinturino seja relacionada ao próprio despejo. Esse estudo é um exemplo. Se o cliente fosse muito bem, a chance dele de de alta se for uma nova creatina. Se o cliente fosse muito mal, ele pode estar no meio antes de ter tempo de uma insuficiência renal. Então, quando você pensa em bicicleta, você tem sempre que tentar pensar dentro do seu estudo quanto que essa perda de dados ela ocorre ao acaso ou ela está relacionada à sua intervenção. Se você tem uma expectativa muito grande de que a perda de dados seja ao acaso, fazer um conjunto de análises pode ser interessante. Mas, se você tem situações em que a sua intervenção pode impactar a perda de dados, talvez você introduza viés na análise, se você fizer uma pesquisa análise. Daí, como que quais seriam outras formas, então, de dados faltantes sem excluir esses pacientes? Perfeito. Você pode fazer uma imputação. Você pode, que o paciente não tem a creatina quantificada, mas você vai colocar um valor de creatina lá. E tem várias formas de você fazer essa imputação. A mais simples é imputar a média. Vocês acham disso? Essa é uma análise estatística. Todos vão ficar mais parecidos ou mais diferentes? Parece. Mas parecido. De uma forma geral, você fica a média, você diminui a chance de você ficar a diferença. De uma forma geral, se o seu número de dados faltantes é muito pequeno, muito material você fica com a média. Ela se tem os dados faltantes muito acima de 400%, uma cena, uma besteira, você fica com a média. E você provavelmente vai poder perder bastante poder estatístico. Se não for imputar com a média, para que ele só são até muito mais comuns na pode ser mesmo as limitações. Uma coisa que é muito comum no peito, acho que todos vocês já devem ter lido algum artigo falando isso. Tem várias técnicas estatísticas para você fazer. Mas basicamente o que você faz em o software ele vai olhar para a amostra, ele vai ver as características principais dos pacientes e ele vai gerar N cenários que você define quantos, 100, 200, 500, 1000, 1000.
N cenários possíveis para aquele valor. E aí vai fazer múltiplas simulações, e essas múltiplas simulações elas vão gerar um dado final médio, mas que esse dado não é exatamente a média da população, é baseado nas características clínicas daquela população. Tem várias técnicas estatísticas que fazem isso. Aí seria uma forma, é quase como se fosse um machine learning. Vai olhar para aquela população, vai ver como se comporta, as características dela, para cada característica de cada indivíduo, ele tem mais uma criatividade. E daí ele consegue fazer simulações e chegar no valor que provavelmente seria o valor da criatividade, se aquele indivíduo tivesse assim. Para as situações disciplinares simples, de uma forma geral, a maioria dos autores do sujeito se faça a aplicação. Importante, isso, via de regra, tem que ser pré-especificado para o estudo antes de você fazer o lock, né? Você travar o cuidado. E depois que, se você faz isso a posteriori, às vezes o cara fez lá a análise, não gostou do resultado, isso pode ser uma forma de tentar manipular os seus dados para o resultado ser diferente do que ele é com os dados concretos. Então, por isso que é sempre importante ficar no protocolo antes da análise de informação. Bom, você já deve estar carregando de saber, mas a análise tem sido gravada versus o protocolo. Tem diferença? Seria o protocolo vai ser realmente impossível. Maravilha. Mas é comum é o você pega a análise clínica de tratar, você vai comparar o que é analisado, né, CBR, versus o que não receber. Só que 25% do momento receber bem. Então, o professor considerar os grupos mais parecidos e uma diferença. Aí, quando você faz uma análise do protocolo, você vai ver que esse versus que não recebeu. Em geral, se não pré-especificado, o que você vai considerar uma amostra por protocolo? Alguns estudos eles consideram, por exemplo, a amostra por protocolo que não teve nenhuma violação de critérios de inclusão, de critérios de exclusão, não teve nenhuma violação na entrega da intervenção. Então, isso geralmente é bem especificado. De uma forma geral, para a maioria dos estudos, a gente deve ter consideração sempre a análise especificada. Pelo mesmo motivo, o paciente pode não ter seguido o protocolo ou uma interação desse protocolo com esse esteja. Então, às vezes o tratamento é mais efeito colateral, porque o paciente não encontra aderente. Se leva em consideração só quem efetivamente é aderente ao protocolo, também é mais assim utilizado. Segurança análise, só os testes que foram bem clássicos. Terceiro, tem estudos que separam a análise do protocolo em relação a processo de violações versus tendência de não tratamento. Eu acho que a gente separou.
duas anotações diferentes. Sim, é que eu não coloquei o gráfico, ia ficar demais, ficou bem parecido também, mas eles avaliaram as três coisas, mas exatamente por isso. Dividiram para o protocolo o West Street. Mas, assim, ele é bem classificado. Vai lá. Muitas perguntas. Talvez em alguns outros sites particulares comecem a colocar isso nos protocolos, como vai com uma autodescenda, sabe? Mas eu não sei se isso vai pegar. Acho que a maioria do centro é isso. Na prática, assim, o solo não utiliza o valor da creche que seja mais relevante para o paciente. Sexta-feira. Oi? Desculpa.